O príncipe está surpreso ao ver que Lucy está ali. Ele então repara que ela está vestindo o vestido da mãe dele e fica enfurecido subindo em cima dela. Que é isso, meu filho? Calma. Mas percebe que ela está dormindo e está chorando enquanto dorme. Ele não a acorda, ele volta a si e sai de cima dela. Em seguida, ele olha para o lado e percebe que Lucy esteve cuidando dele. Ele pensa que terminar com ela deveria ter sido fácil, já que ele nunca a quis, e apenas está concordando com esse casamento pelo bem do reino e da irmã dele. Mas parece que algo mudou e está sendo difícil abrir mão da Lúcia. Enquanto isso, na sala de jantar estão reunidos os irmãos de Lúcia e o segundo príncipe, Léo. Noah também está lá de pé. Ai, que delícia! O irmão de Lúcia então comenta que a sua irmã vem agindo estranho desde que fora atacada por bandidos, aqueles bandidos que tentaram sequestrá-la. Ela conta que a carruagem foi totalmente destruída e a comitiva foi de arrasta pelos bandidos. Não sobrou uma pessoa, quer dizer, apenas uma criada que conseguiu escapar, mas ficou tão perturbada que não conseguiu continuar trabalhando na mansão. Ele diz que nem imagina como isso deve ter afetado a Lúcia. Léo diz que entende e é claro que em situações como essa é normal que a pessoa mude a ponto de parecer outra pessoa. Alexander continua dizendo que quando encontrou ela estava vestindo roupas estranhas e que ela não a viu reconhecido. Ele diz que ela delirou por dias, incapaz de discernir o que é realidade e fantasia. Que no final das contas a Lúcia realmente foi sequestrada, mas graças a Deus conseguiu fugir, né? E o tá com carinha lá. E essa daí não é a Lúcia, né? Por favor, você tem que me ouvir. Eu não sou quem você procura. Eu não pertenço a esse lugar. Eu vim de outro mundo e isso não é real. Eu preciso voltar. Você tem que me deixar ir. Ele continua contando que ela ficava dizendo que seu nome era Lucy. Por isso ele chamou o médico, que falou que ela não tinha nenhum ferimento significativo. Então tudo que ela estava fazendo não passava de psicose. Daí ele receitou uma injeção pra ela. Ai meu Deus, que horror. Por fim, ele diz que felizmente já passou e ela recuperou a memória e está segura em casa agora. Ai, gente, coitada da Lucy, né? Claro que ela melhorou rapidinho, viu? A injeção daquele tamanho. Ela, ai, não, mentira, que isso? Sou a Lúcia mesmo. Quem disse que eu não sou a Lúcia? Eu sou mesmo, claro. E o Theo julgando ela, dizendo que ela tá se passando pela Lúcia, sendo que ela o tempo todo avisou que não era a Lúcia. Tá vendo, seu Theo? Ele fica surpreso ao ouvir toda essa história, porque ele não sabia, né? Não sabia. Não sabia? Então agora você tá sabendo. Julgando ela torta direito ele, sendo que ela praticamente foi obrigada a aceitar ser a Lúcia. O Noah também fica mal ao ouvir tudo aquilo que a Lúcia passou. Léo diz que não estava ciente desse acontecimento e pergunta se o príncipe Arthur sabia disso. Alexander revela que ele sabia sim, inclusive ele mandou algumas cartas para o príncipe para que ele fosse lá vê-la. Ah, mas para surpresa de ninguém, esse embuste não foi visitar a própria noiva. Tá bom que ele não queria casar com ela, mas pô, eles tinham um compromisso. A menina estava na pior e ele não foi visitar. Ah, não, tem essa de chipar com o príncipe não. Nunca chipei, nunca vou chipar. Eu quero saber de vocês, com quem você está shippando a Lúcia? Nesse momento, Alden, o vassalo do príncipe, se aproxima. Ele os cumprimenta e diz que a Lúcia e o príncipe não vão comparecer para o café da manhã, pois eles vão tomar café juntos no quarto do príncipe. Léo então pensa em voz alta. Ela mudou de ideia? Noah não sabia que ela havia passado por tudo aquilo depois que ele a salvou. Mas fica aliviada ao saber que quem a encontrou depois que ele a salvou foi o irmão dela. Ele pensa em como gostaria de ter visto a Lúcia nessa manhã, durante o café da manhã. Ele se lembra do príncipe Léo se perguntando se ela mudou de ideia. E ele começa a ficar apreensivo com isso, imaginando ela e o príncipe lá no maior love. Lúcia, vamos nos casar agora. Claro, agora é tarde, pode ser? Só de imaginar a Lúcia casando com o príncipe lhe dá até calafrios. Mas ele pensa que não deve se importar com isso, já que não é da conta dele, porque ele é apenas o cavaleiro e ela sua mestra. Nada mais, nada menos. É uma mestra bem bonita e gentil. Mas isso não vem ao caso, não vem ao caso. Ele tenta se convencer de que não tem sentimento por ela. Mas, só de pensar nela com o príncipe novamente, ele surta. De repente ele escuta algo e vê que é Lúcia. Ele pergunta o que ela faz ali fora, mas ao olhar e reparar nela direito, ele percebe que ela estava com lágrima nos olhos. Então qual o motivo dela estar chorando? Nós vemos que um tempo antes, Lucy de repente acorda e está no mundo real, na casa da sua avó. Ela pensa que tudo o que passou no livro foi apenas um sonho. E de repente uma senhora aparece e pergunta o que é que ela está fazendo ali.
Lucy chama essa senhora de vovó, mas essa velha mal amada é super rude com ela e a chama de assassina. Então ela acorda novamente, e dessa vez ela acordou de verdade e está realmente no livro. Não foi só um sonho não, ela tá no livro ainda. Ela percebe que está deitada na cama do príncipe e se pergunta se foi ele quem a cobriu, mas logo ela descarta essa ideia, pois acredita que quem fez isso deve ter sido uma empregada. Ela aproxima seu rosto dele e constata que a febre abaixou. Em seguida, se retira do quarto. Enquanto caminhava, Lucy tem um flashback da sua infância, onde ela e sua mãe e seu pai vivem felizes. Inclusive, a sua mãe está grávida de um irmãozinho. Tudo parece ir bem, até que, numa noite chuvosa, Lucy adoece e seus pais resolvem levá-la a um hospital de carro. Só que no meio do caminho, por a estrada estar um pouco escorregadia, eles acabam tendo um acidente. A avó de Lucy, que não via a filha há muito tempo, quando a reencontra, já encontra ela sem vida. A única sobrevivente do acidente foi Lucy, ainda criança. Quando a Lucy se recuperou, ela foi morar com a avó, mas a mesma não a recebeu bem, culpando-a pelo acidente e a morte da mãe dela. Voltando para o momento presente, nós vemos Noah encontrando a Lucy com os olhos cheios de lágrimas, e ela tenta disfarçar, dizendo que só está com a alergia, mas o Noah não acredita e diz para ela que a mesma não precisa fingir estar bem quando estiver com ele. Assim, desolada, Lucy se agarra a ele e chora todo o choro que vem guardado. Noah a consola, apertando mais em seus braços. Ele se pergunta o que deve ter acontecido para a Lucy chorar de forma tão inconsolável. Ele faz uma promessa silenciosa para si mesmo, dizendo que mandará toda a tristeza dela embora e que irá fazer de tudo para parar o que quer que esteja a afligindo. A cena muda e nós vemos Claire escrevendo uma carta para sua tia, a Lady Astéria, que se chama Beatriz, e a partir de agora eu vou chamar a Lady Astéria de Beatriz, tá ok? Bom, na carta ela diz que sente muita falta da tia e está preocupada que a tia não está mais respondendo às suas cartas. Então, nós vemos uma mulher encapuzada lendo a carta que Claire enviou e em seguida jogando-as na lareira. Então, nós vemos que essa mulher é a Claire. Mas peraí. Não a verdadeira Claire. A Claire que está com a Lady Beatrice é, na verdade, uma impostora que, assim como Lúcia, vem do mundo real. Ela está interceptando todas as cartas da verdadeira Claire para que eles não descubram que ela é a impostora. É, gente, babado fortíssimo aqui, tá? A Claire falsa não entende por que o príncipe não a reconheceu no piquenique, pois eles já se encontraram uma vez durante a infância, e ele se apaixona perdidamente por ela quando eles se reencontram. Ela pensa que talvez ele não tenha reconhecido no piquenique porque ela tentou apressar a trama, porque originalmente esse encontro só deveria acontecer no noivado dele com a Lúcia. Por falar em Lúcia, ela se questiona por que a Lúcia se parece tanto com a Lucy. Eu voltei aqui pro primeiro episódio e eu percebi que quando mostra a Lúcia na vida real, mostra uma garota loira do lado dela. Então elas se conhecem na vida real. É tanto que nesse momento a Claire diz que se inspirou um pouco na Lucy para fazer a Lúcia. Eu não esperava que ela fosse parecer tanto com a Lucy. Eu falei Lúcia tantas vezes aqui, gente, que já tô até confusa. Enfim, Claire quase chegou a pensar que a Lucy realmente estivesse ali. Mas ela logo descarta essa opção, pois por que a Lucy estaria dentro do livro dela? Pasmem, gente, essa mulher é a escritora do livro. Não pode ser ela. Não, senão tudo mudaria. Não vou deixar isso acontecer. Este é o meu livro, meu mundo. E eu sou o Deus desse mundo. Ai, não sei, não tinha essa risada maléfica, mas eu achei que caberia. Então vai aí meu tributo para essa obra, essa risada aí. Henry, seu primo, quer dizer, eu vou chamar ele de Henry, porque vai que a legenda melhora, porque toda vez que eu falo Henry, a legenda coloca Harry, porque minha pronúncia é péssima, então eu vou chamar ele de Henry agora. Seu primo Henry chega e pergunta se ela quer comer alguma coisa junto com ele. Ela pensa então que é hora de resolver os seus assuntos com suas próprias mãos. Então ela fala para o seu primo que gostaria de ir a um certo lugar. Gente, esse gatinho aqui não parece aquele gato do primeiro episódio que a Lúcia tentou salvar? Eu tô achando que parece, viu? A não ser que nesse reino isso exista gato branco, de coleira vermelha.
Achei muita coincidência. Vamos para a cena seguinte, e nós vemos aquela empregada ruiva que se chama Mary procurando o príncipe Léo em todo o canto do palácio, mas não o encontra. Então nós vemos ele escondido, segurando Lucy em seus braços, pedindo para ela ficar quietinha. Agora eu tô curiosa como foi que eles chegaram nessa situação aí. Um tempo antes, Lucy está sentada na frente da penteadeira e se lembra de como Noah a abraçou forte para consolá-la. Essa lembrança a deixa um pouco envergonhada também. Ela está se perguntando como é que vai olhar na cara do Noah depois desse acontecimento, porque ela tá super constrangida de ter chorado rios, litros em cima do Noah, né? Ela está prestes a sair do seu quarto quando o príncipe Léo invade com tudo, puxando ela, e eles começam a se esconder. E então chegamos, né, àquela situação que nós vimos anteriormente. Ele pede por favorzinho para ela ficar quietinha, para a empregada não achar ele. A mulher que tá dentro do quarto da Lúcia olhou para um lado, olhou pro outro, não achou ninguém. Aproveitou que tava ali sozinha e soltou uma bufa. A pura caatinga tava bufa. O Léo, coitado, quase ali mesmo falece. Mas a Lúcia tenta segurar ele pra ele não se revelar aquele dali, porque ia ser muito mais constrangedor, né? Já pensou? Depois que a empregada sai, eles vão correndo até a sacada, né? Porque o fedor tava ali rodeando eles, que ninguém tava aguentando. Lucy diz a ele que essa situação foi um tanto inesperada e fedorenta, né? Eu diria. E ela diz que é melhor ele esperar um pouco até que ela saia dos corredores para que eles possam sair do quarto, né? Então, o Léo pergunta se ela precisa ir para algum lugar. E ela responde que sim, e da varanda ela mostra que a carruagem está à sua espera. O Léo então pede para que ela segure firme e em seguida a pega nos braços e pula da sacada embaixo. O cara simplesmente pulou não sei quantos metros de altura com a mulher no colo. A alma de Lucy quase sai. E a do Noah também, né? Porque ele viu a joia preciosa dele, a amada, nos braços daquele maluco pulando do segundo andar. A empregada acaba saindo na sacada e vendo eles, e ela grita por ele e ele sai correndo voado com a Lucy no braço. Ele vai na carruagem com a Lucy, enquanto o Noah os acompanha de cavalo. O príncipe olha para a Lucy com a paisagem de girassóis ao redor. Ele retira uma mecha de cabelo que está na frente do rosto dela e em seguida diz que essa vista é muito melhor do que qualquer livro velho que ele iria ler naquele dia. Noah vê tudo ali, coitado, de camarote, fica todo mordido de ciúmes. Mas toda sua irritação e ciúmes se esvai quando ele olha pro rosto de Lucy e vê que ela está lá feliz, bem, né? Não tá chorando, não tá triste. Gente, nessa história toda, o verdadeiro príncipe é o Noah, gente. Que coisa linda. Esse cara é perfeito. Eu te amo, Noah. Quando chegam na cidade, o príncipe agradece a Lucy por tê-la salvo de um dia entediante de estudos. E em seguida, ele pergunta se ela gostaria de ir passear com ele. Ai, cara, Timanga, eu tava gostando um pouquinho do príncipe Léo, só que, tipo assim, não tem como competir com o Noah, sabe? Então, tipo, Léo fica insistindo em passar tempo com ela, pelo amor de Deus. Larga a mulher em paz! A cena muda e nós vemos Theo, que se pergunta o que Lucy está aprontando desta vez. Por que o príncipe herdeiro pediu para tomar café a sós com ela? E será que o príncipe sabe que ela não é a Lúcia? Mas Theodore acha que o príncipe herdeiro não ia deixar isso passar se ele soubesse. Ah, pequeno Theo, se eu te contar do jeito que o príncipe tá de 4 por ela, eu acho que ele deixava passar essa e muito mais. Ele se lembra do que Alexander disse no café da manhã do dia anterior e se pergunta se ela é inocente e só está cansada de tentar escapar. Parabéns, gênio, você descobriu! Eu finjo que eu não percebo. Mas Theo acha que Lucy estar no lugar de Lúcia é bom para ele também, já que ele não quer que a outra Lúcia volte, pois, segundo ele, essa Lúcia aí é mais fácil de lidar. Ah, blá 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 blá, ceboso. Mas ele se lembra do mordomo ter dito que a Lúcia saiu mais cedo junto com o segundo príncipe. E ele se pergunta por que justo o segundo príncipe está com ela. Será que ele não sabe mesmo o que quer dela? Ah, certamente que não. Afinal, foi ele que... Antes que ele conseguisse terminar sua fala, o Alexander... Ai, nossa, Alexander, queria saber o que ele ia falar no final dessa fala. Mas o Alexander chega interrompendo os pensamentos dele. Quando estão descendo a escada para ir embora, Theodore dá de frente com a falsa Claire. Ele pergunta quem é ela e antes que ela responda, ele percebe que Henry tá atrás dela, acompanhando. Gente, esse cara aqui pode ser um bully, um valentão, um caráter totalmente duvidoso, mas que ele é um pitelzinho, é. Olha que lindo! Voltamos agora para Lucy e o segundo príncipe Léo. Ele diz que presume que faz tempo desde a última vez que ela esteve na capital, pois viu como ela ficou maravilhada quando passaram pelos portões da cidade. Ela concorda com ele. Lúcia realmente tem muito tempo que não vai ali e ela nunca esteve ali.
Ele continua dizendo que também faz tempo que ele não vai na capital, pois não é sempre que ele consegue fugir e ter um dia de folga. Por falar em um dia de folga, Lucy pensa em como nunca deu folga pro Noah. Além disso, ela também não está com muita vontade de voltar para a mansão. O príncipe Léo, todo galante, reforça o pedido, prometendo que vai protegê-la e beija a mão dela. Olha que audácia, gente. O Noah fica passado de ódio vendo isso, né? Aí o Noah pensa assim, viu, gente? Como se a Milady fosse cair nesse pá. Antes que ele termine essa frase, ela aceita ir com o Léo, gente. Lembrei daquele meme. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Ela pede para o Léo ir na frente que ela já o alcança. Ele diz que vai comprar uns lanchinhos pro café da manhã. O Noah se questiona por que esse homem tá tão preocupado com a Lucy. Afinal, até onde ele sabe, ela é noiva do irmão dele. Ele acha que o Léo está sendo muito galante pro gosto dele. Ele com certeza não confia no Léo. Noah pensa que pelo menos ele vai poder ficar ali seguindo eles e ficar de olho nele. Mas Lúcia diz que ele pode ir também, já que ela quer dar um dia de folga para ele. Ai, gente, mas o coitado pensa que ela vai demitir ele. E se pergunta se fez algo de errado. Ele lembra do abraço e pensa que talvez ela o demita porque não gostou do abraço, sabe? Oh, meu Deus, o meu príncipe todo inseguro. Mas por fim, ela explica que quer apenas dar um dia de folga para ele tirar uma folga. Ela diz que sente que está sendo negligente em relação a ele, já que nunca deu uma folga para ele, e diz que tem certeza de que ele tem assuntos pessoais para resolver. Ele pensa que isso é bobagem, já que ela é sempre gentil com ele, e por isso ele já tá até caidinho por ela, tá? Então, ele a chama de mestra, e diz que como seu cavalheiro, ele tem a obrigação de protegê-la e estar sempre ao lado dela. Ele conclui dizendo que não precisa de um dia de folga. Ela diz que entende ele, mas a questão é que pra ela, ele é mais que um cavaleiro. Eita, nessa hora eu já fui pensando, meu Deus, a declaração, ouvi a declaração. Ela diz, você é meu amigo. Não tô acreditando que ela meteu ele na friendzone. Ela o chama de querido amigo e diz que deseja ser uma amiga para ele também. Só que assim, né, o Noah não tá querendo isso, ele tá querendo uma coisa mais... Léo, enxerido, retorna chamando ela, que se despede do Noah. Quando ele vê ela se afastando, ele começa a pensar em quando foi que ele começou a querer ter mais que amizade com ela. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado assim que eu lançar a próxima parte. Me segue também lá no Instagram, @lardoscontos_. Um beijo e um queijo. Fui!